24 de dezembro. Estamos às vésperas, véspera. Hoje a terra ouve rugir. Rugir. Bom dia. Rugir. Vamos iniciar hoje. Deixa eu enviar esse povo bonito. Rugir. Capítulo 24 de Provérbios. Vamos iniciar. Prepare agora, caminho do Senhor, prepare agora, caminho do Senhor, prepare agora, caminho do Senhor, prepare agora. Se abaixe, montanhas, se abaixe. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por essa manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, esse dia vai ser lindo. Esse dia, Senhor, vai ser para glorificar o seu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã. E que esse dia de hoje, Pai, e que essa manhã seja totalmente o teu fluir, a tua sabedoria, Pai, o conhecimento sobre ti, a tua inteligência, Pai, que nos foi dada. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. A terra ouça rugir do leão de Judá, do leão de Judá. Vamos lá, capítulo 24, versículo 3 e 4 e depois o 5, tá? Diz assim: com a sabedoria se constrói a casa. Então, a sabedoria é para a construção da própria casa. Ou seja, é um alicerce da casa. A sabedoria, ela é a visão para se construir uma casa. E dentro da visão também tem a estação, o discernimento de tempo, de quando. Porque se você vai construir o alicerce da casa na chuva, não dá tempo de secar para que permaneça a construção, a edificação. Então, com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. A inteligência é a compreensão, né? Se os materiais estão certos, do que está certo, é a resolução dos problemas, dos desafios que vão vir
com o início dessa construção. Pelo conhecimento. A inteligência e a compreensão, vamos dizer que a compreensão mais teórica, mas pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. O conhecimento é a experiência, é o conhecer de perto, é o experimentar. A sabedoria, ela entra como uma visão, como um alicerce, discernindo a estação, o tempo, né, de iniciar essa construção dessa casa. A inteligência é compreender como lidar com os desafios que vão vir, resolver os problemas. E o conhecimento é experimentar de perto e então desenvolver uma inteligência que é mais emocional, é uma inteligência que vem da experiência. Se eu utilizo a inteligência para compreender como resolver os problemas, sendo ela um pouco mais teórica, o conhecimento já vai ser uma evolução dessa inteligência, que é o experimentar de perto, então desenvolve-se então, aqui uma inteligência emocional. Então a sabedoria é o alicerce de uma casa. A sabedoria é entender a visão e a estação, discernir o tempo certo, para poder, no caminho vão vir obstáculos, vão vir desafios, que por mais inteligência que você tem, só vai resolver com o conhecimento, que é o que vai firmar, vai consolidar essa força da construção da casa. Porque por mais que a gente entenda de teoria, somente com a prática é que vai vir o discernimento, né? Então, a sabedoria, por que isso é importante? Isso é muito importante para que a gente possa dosar o momento certo, o tempo certo de iniciar um projeto, de abordar um cliente. Então, a gente precisa conhecer os nossos clientes dentro do nosso empreendimento para medir, saber a estação de cada coisa, né? Há tempo de crescer, há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de deixar de crescer, que é um tempo ali onde você fica na caverna, no momento de inverno, que precisa ter prudência, de acordo com aquilo, né, que você colheu no tempo da colheita. Então, a gente precisa saber o tempo de entrar, o tempo de sair. O tempo das vendas, existe um tempo das vendas. O tempo das vendas não é o tempo todo. O tempo das vendas, por isso que a gente precisa semear o tempo todo, prospectar o tempo todo. Porque tem um tempo, cada cliente vai ter um tempo, vai ter um termômetro. Quando você acabou de conhecer um potencial cliente, isso não quer dizer que você já vai vender para ele. Não. Raramente você já vai vender assim que você já conhece a pessoa. Dependendo do produto, então piorou, né? Então, primeiro você conhece. Então, depois você se relaciona, né? Então, a sabedoria é o tempo de entrar, de prospectar e saber quando é que vai se relacionar e quando é que você vai fechar. A sabedoria entra aqui. Você discernindo o tempo de prospectar, o tempo de se relacionar e o tempo de você fazer o fechamento de venda. Bom dia, Fabiola. Seja muito bem-vinda, minha linda. Estamos em Provérbios 24, versículo 3, 4 e 5, tá? Aqui fala sobre a sabedoria. A sabedoria, ela constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Aqui a sabedoria, ela entra, vamos dizer, nas vendas e no nosso empreendimento. As vendas não é o tempo todo. Existe o tempo de prospectar clientes e isso é uma parte principal do marketing, tá? O tempo de prospectar é o tempo do marketing. Então, a gente precisa fazer o marketing, a gente precisa estar em novos ambientes, conhecer novas pessoas, prospectar pessoas. Prospectar é abordar, é conhecer pessoas novas. Isso é uma fase das vendas, isso é uma fase de um empreendimento. Então, aqui fala, com a sabedoria se constrói a casa. A sabedoria é o alicerce, é discernir a visão e o tempo, é discernimento da estação, né? De entrar ou de sair. Nós precisamos ter a sabedoria nas vendas, nos nossos empreendimentos, para poder saber o termômetro de entrar, de sair, saber o tempo certo de cada coisa. Então, a sabedoria é para dosarmos o tempo de cada coisa, para que ela seja o alicerce da construção da casa. Mas, porque se você entrar no tempo errado e começar a construir a casa na chuva, não vai ter preparo para secar, não vai ter tempo suficiente para secar, né? E se consolidar aquela base, aquele alicerce, aquela edificação para continuar a construção da casa. E com a inteligência ela se firma. Então, com a inteligência se firma uma casa, ou seja,
Com a sabedoria, nós temos a... Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Nós estamos em Provérbios 24, versículo 3, 4 e 5. Estamos falando aqui da sabedoria como termômetro das vendas e dos nossos, bom dia, e dos nossos empreendimentos, tá? Então, a sabedoria, aqui tá falando em Provérbios 24, 3 diz que com a sabedoria se constrói uma casa. A sabedoria é necessária para a construção, para a edificação. E o que seria aqui a sabedoria? Nós precisamos saber o tempo certo de vender. Nem todo tempo é tempo de venda. Nem todo tempo é tempo de iniciar negócios. Existe o tempo de cada coisa. Então, a sabedoria é uma edificação. E toda edificação no início, né? Toda casa que é construída, então com a sabedoria se constrói a casa. Se constrói toda a casa. Mas a sabedoria, ela entra aqui como visão, como estação, como discernimento do tempo de construção, de iniciar a construção, do tempo do meio, né, para que vai vir os problemas. Quando você constrói uma casa, quando você constrói um empreendimento, quando você constrói algo, existe o tempo certo para cada coisa. Então a sabedoria, ela entra como visão e discernimento do tempo, discernimento das estações. Nem todo tempo de um negócio é um tempo de venda. Existe um tempo de prospectar pessoas novas. Nas vendas, nos negócios, a gente precisa o tempo todo conhecer pessoas novas e ambientes novos. A gente precisa se jogar a esses ambientes. Por mais prudência que a gente precisa ter, a gente precisa se lançar a novos ambientes, né? Para que a nossa mente seja renovada, para que a gente aprenda com quem já tem experiência, principalmente pessoas que já avançaram a lugares, já chegaram em lugares que nós queremos também chegar. Então, a sabedoria na construção da casa entra aqui como visão da casa. Então, nós precisamos ter clareza, né? A gente tem falado o tempo todo sobre isso. Clareza da visão do nosso negócio, de onde precisamos chegar, de cada passo, os alvos. Mas também precisamos ter o quê? E isso é só andando com o Espírito Santo. A gente precisa convidar o Espírito Santo. Porque a sabedoria é o próprio Jesus, tá? Então, a gente precisa convidar o Espírito Santo para a gente entender as estações. Com o tempo, você desenvolve o discernimento. Mas você pode confundir o discernimento como que é um dom, por andar com o Senhor. Você pode confundir o discernimento com o seu próprio entendimento. E a palavra fala, não confie no seu próprio entendimento. Por mais discernimento que ele traga, somente o Senhor pode dizer, não, filha, essa é a estação certa. Esse é o tempo certo de você somente semear. Não, esse é o tempo certo de você começar a colher. Esse é o tempo de você cuidar, de nutrir a terra. Então, somente o Senhor, ele pode te dar o discernimento que não vem apenas do seu próprio entendimento, né? Existe, sim, esse entendimento que você pode usar para medir uma coisa ou outra, mas esse entendimento precisa vir da inteligência e do conhecimento. E eu vou trazer aqui a diferença para vocês, porque não é igual, não é a mesma coisa. Sabedoria, conhecimento e a inteligência são coisas diferentes. Então, por que a sabedoria é importante na construção? Porque com ela se constrói a casa. Então, por que a sabedoria é importante? Porque a sabedoria, ela traz a visão. Sem visão, nada acontece. Sem visão, que é a imaginação, nada novo é criado, né? E realmente, nada novo é criado de nós mesmos. Somente tudo vem primeiro do trono de Deus. Mas ele traz essa visão dele pra gente. Então, com a sabedoria vem o tempo e o discernimento das estações. Do tempo de entrar e do tempo de sair. Do tempo de se relacionar, do tempo de nutrir, tá? Então, nas vendas, existe o tempo de prospectar, o tempo de se relacionar e o tempo de fechar a venda. Existe também o tempo de pós-venda e depois a renovação de vendas. Então, nas vendas também, nem tudo é só vender. Você acabou de conhecer uma pessoa, você não vai vender para essa pessoa. Primeiro você vai se relacionar. E então vai chegar um tempo em que você vai mostrar a necessidade dessa pessoa de ter você por perto. E quando você mostrar isso, também você vai precisar ofertar, senão essa pessoa também não vai comprar de você. Então, nos negócios existe também um tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala, existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Então, e aí entra a inteligência. E com a inteligência, com a sabedoria se constrói a casa, mas com a inteligência é que se firma esse alicerce. Ou seja, o alicerce da casa. Então, com a sabedoria, a casa é construída, vem a visão e o discernimento das estações, né? Para poder entrar e sair. Só que a inteligência, ela entra aqui como compreensão, muito mais teórica do que prática.
Então, a inteligência aqui é compreender. Porque quando você começar a construir uma casa, a base dela vai ter problemas, vai vir desafios, vai sim. Para que você construa uma casa muito bem feita, você vai precisar não desviar, mas enfrentar os desafios que vão vir dos negócios, da vida, né? Porque nem tudo é uma linha reta. Não é assim a vida. A vida não é uma linha reta. A vida ela é cheia de obstáculos, mas o alvo permanece, né? Então a inteligência vai firmar, porque a inteligência é compreender o que está acontecendo. Primeiro eu tenho a visão, né, do que eu quero, do alvo, da casa que eu preciso construir. Então agora vem as estações, quando eu entro, quando eu saio, quando é tempo de prospectar, quando é tempo de relacionar-se, quando é tempo de ofertar, fechar um negócio, uma negociação, uma parceria, uma sociedade, quando é o tempo disso, né? E então agora vem a inteligência para que eu possa compreender os desafios que vão vir, porque quando eu vejo esses desafios é que o alicerce ele é firmado, tá bom? Bom dia, Lebiona, seja muito bem-vinda. Nós estamos em Provérbios, capítulo 24, versículos 3, 4 e 5. Estamos falando aqui da diferença da sabedoria nas nossas vendas, a inteligência e o conhecimento, tá bom? Nem todo tempo é tempo de venda. Há tempo de prospecção, há tempo de se relacionar, há tempo de fechar vendas, há tempo de negociar, há tempo de deixar de negociar, há tempo de abrir negócio, há tempo de fechar negócio. Então, tudo existe um tempo debaixo da terra. Bom dia, minha linda. Então, a sabedoria, com a sabedoria se constrói a casa. Então, com a sabedoria, nós temos a visão de negócio. Com a sabedoria, nós temos a visão de venda, visão de prospecção, visão de novos ambientes, para poder, e com isso, discernir as estações. E isso é dependência do Senhor total. Total mesmo, gente. Lembrando que lives atrás, né, dessas pílulas, a gente falou também sobre um coração. O Senhor ele vai provar os nossos corações e que a gente prove o nosso próprio coração, se questionando qual a motivação para me fechar esse negócio, qual a motivação de ter essa visão desse negócio, qual a motivação por trás, por que eu quero fazer o que eu estou fazendo, tá? Com a inteligência se firma, então é compreender e para poder enfrentar, né, vencer os obstáculos, os desafios para que essa casa seja firmada. Pelo conhecimento, agora é versículo 4, mas é pelo conhecimento que os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos. A inteligência vem aqui com uma compreensão de problemas teórico, tá? Teórico, para firmar essa casa. Só que o conhecimento é você conhecer, é experimentar. Aqui desenvolve-se uma inteligência emocional, porque agora você vai experimentar, vai ter a experiência de construir, de firmar a casa, e agora você começa a construção dos cômodos dessa casa, né? Para que se ergam paredes e se erga o teto. Então, pelo conhecimento, os seus cômodos vão se encher de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Então, agora você começou a construir o alicerce, veio os desafios, você compreendeu os desafios, você resolveu os problemas, agora você passou a ter experiência. Então, agora você começa a desenvolver novas habilidades que vão encher o seu próprio negócio de um crescimento que vai encher os seus cômodos, né? A sua empresa, o seu empreendimento de bens agradáveis, que são as habilidades. Porque o mais lindo de um empreendimento não é o dinheiro, não é o que você desenvolve com ele. O mais lindo de um empreendimento é onde você alcança, é um propósito maior. Você começa a ajudar as pessoas verdadeiramente. Você começa a entender que sua vida não é sobre você. A sua vida é sempre sobre o outro. E não é somente sobre o outro. É sobre o outro porque é sobre Deus. É sobre o seu Criador. Só que quando você entende que os seus talentos glorificam o seu Criador, quando você vive o propósito dele no seu empreendimento, que é a sua própria vida, tá? Que vai além dos negócios, a sua própria vida é um empreendimento, você entende que o maior empreendimento do Senhor, ou um dos maiores, porque o homem é a coroa da criação de Deus, é você, a sua própria vida. Ela foi feita para glorificar o Senhor. Então acaba tendo aqui uma junção muito linda. É meio doida assim, até te falar, mas é linda demais. Porque quando você entende que existe tempo, estação, visão, alvos para alcançar, você entende que você é o maior empreendimento do Senhor, mas você mesmo empreendendo a sua própria vida. E o seu negócio terreno é apenas
como que eu posso falar? Numa estação, é apenas uma continuidade daquilo que o Senhor já iniciou dentro de você, que é a própria boa obra. Versículo 5. Quem é sábio, então, é forte. Por que é forte? Porque tem visão. Quando você não sabe o que você quer, Tiago 1,8 diz assim: o homem que não sabe, gente, eu vou falar com minhas palavras, tá? Não é exatamente isso, não. Depois vocês olham lá, mas é isso que quer dizer. O homem que ele não sabe se quer ir para a direita ou quer ir para a esquerda, ele vai ser sempre inconstante em seus caminhos. Ou seja, a constância torna uma pessoa forte, te torna uma pessoa disciplinada. Me faz estar aqui todos os dias de manhã, quando eu me propus estar aqui todos os dias de manhã. Por quê? Me faz ser constante, porque eu tenho um alvo, eu tenho uma visão. Lembra que eu falei? A sabedoria é a visão dos negócios e o discernimento das estações, o discernimento de entrar e de sair. Por que a mulher sabe onde fica a sua casa? Porque ela sabe o momento de entrar, ela sabe o momento de sair, ela sabe o momento de ela ter que ser forte, mas ela sabe o momento de pegar toda essa força, colocar no bolso, ficar quietinha e honrar o seu marido, fazendo silêncio em alguns momentos. Mas às vezes ela também precisa se posicionar. A sabedoria é essa visão muito clara, isso te torna forte. Então tá aqui, ó, versículo 21, 5. Por isso que a gente precisa ter muita clareza do alvo ao qual a gente precisa alcançar. Porque quem sabe se torna forte, é uma pessoa forte. Por que é uma pessoa forte? Porque ela sabe onde ela quer chegar. Uma pessoa que sabe o alvo que precisa alcançar. Essa pessoa é mais forte que um touro, é mais forte que uma águia, porque ela tem clareza de onde ela precisa chegar. E ela só tem clareza de onde ela precisa chegar porque ela sabe quem ela é e sabe de onde veio. Então ela consequentemente vai saber para onde ela precisa chegar, aonde ela precisa alcançar. E isso a gente precisa ter assim, isso é uma questão de decisão, clareza divina primeiro, claro, né? Mas o Senhor já colocou tudo aí no seu coração já. Claro que eu falei aqui, né? Precisa provar o seu coração, questionar ele. Qual a motivação no meu coração? Será que é o desejo da minha carne? Ou será que são os sonhos do Senhor? É diferente. O desejo da carne sempre vai inclinar para a aprovação humana. E isso você nunca vai conseguir, nem Jesus conseguiu. É incrível. Eu vou dividir aqui com vocês que estão aqui ao vivo, porque essa live não vai ficar salva. Eu vou dividir somente com vocês. Tá um pouquinho de calor aqui. Vou dividir com vocês. Depois que eu montei o podcast, a minha vida ficou de cabeça para baixo. Mas comecei a crescer, sabe? Em um mês só, um aceleramento terrível. Assim, muito doido mesmo. E muita gente virou a cara para mim. E isso é muito interessante falar, porque eu não comecei o podcast porque eu quis. Assim, não foi uma coisa assim que eu sonhei. O podcast se iniciou porque, assim, vamos dizer, o Senhor colocou isso no meu coração e falou, inicie um podcast. E aí eu peguei e falei, tá bom, Senhor. Se for realmente do Senhor, porque é muito doido isso. Eu nunca me vi fazendo podcast, ou participando, ou criando algo assim. E aí o Senhor começou a... Eu agradeci o Senhor. E ele começou... Na semana seguinte, uma pessoa me convidou. Só que quando a pessoa me convidou, eu achei que já era o tempo de eu iniciar o podcast. E aí eu ajudei ela a preparar tudo. No final, não era o tempo. Não era o tempo, mas eu precisava aprender. E quando ela estava procrastinando. Quando eu ajudei ela a parar de procrastinar, ela me convidou para uma sociedade. Quando eu ajudei ela a parar de procrastinar, eu aprendi como montar um podcast. 2 ou 3 semanas depois, outra pessoa falou, que foi a Fran, o senhor falou que era para mim montar um podcast. E aí, quando ela me trouxe a visão que o senhor deu para ela, ela ainda falou, olha, a visão é essa, só que o planejamento, o Espírito Santo já falou que tá com você. Aí eu falei, tá, me manda qual é a visão. Quando ela mandou a visão, veio um bolo, sabe, na minha mente, que foi desenrolando à medida que eu lia e o Senhor me trouxe todo o planejamento. Então, aquilo ali eu iniciei, não foi uma ideia minha, não veio da minha própria imaginação, assim, da minha carne. Eu sei que veio do Senhor. Só que quando eu iniciei, foram muitos problemas. Primeiro veio a visão, a sabedoria, né? A visão do negócio. Só que a primeira pessoa ainda não era o tempo, não era a estação. Só que como eu tinha a visão muito clara, eu consegui discernir que a visão que ela tinha era diferente da minha. Ali foi onde eu entendi, não é a estação, não é o tempo, mas só que era um tempo de aprendizado, né? Tudo é válido para o Senhor quando Ele dá. É lindo demais, é lindo. Só que e isso foi de madrugada que Deus deu pra Fran, né?
toda a visão. Só que não era a estação, não era o tempo ainda, mas a visão já estava clara no meu coração. E aí quando veio a Franco a visão, era uma visão muito parecida do que o Senhor tinha me dado. Só que quando ela mostrou toda a visão, todo o contexto, que o Senhor tinha falado que eu teria o planejamento, aquilo veio como se fosse assim, a estação. Essa é a estação. Agora sim, porque ele trouxe agora todo o planejamento, né? E o que tem firmado? A inteligência começou a firmar as coisas, porque eu passei a compreender de forma teórica na primeira experiência. Só que agora eu fui para a prática, eu fui para a ação. E isso trouxe o quê? Conhecimento. O conhecimento começa a trazer todo tipo de bens preciosos, agradáveis. Pessoas começaram a ter experiência, eu tive experiência, a Fran teve experiência, e os nossos bens, e os bens começaram o quê? A gente está só no início, eu tenho 1 mês e meio, né? Mas todo tipo de bens preciosos e agradáveis começaram a desenvolver. No início não, dói muito, porque eu estava acostumada a mentorear, somente vendas e tal, e de repente eu tive que virar de cabeça para baixo, tudo mudou. E as pessoas começaram a virar as costas para mim, principalmente as pessoas que me viram crescer, né? Em 1 mês e meio as pessoas viraram as costas. E aí é onde o nosso coração é provado. Esse empreendimento não é o meu sonho. Não é o meu sonho, mas eu comprei o sonho, a visão que o Senhor me deu. E aí eu te pergunto, você tem comprado a visão que o Senhor te deu? Que a Escola de Leoas também é uma visão que o Senhor me deu. E eu te pergunto, mas eu nunca sonhei com a Escola de Leoas. Todos os dias eu falo, Senhor, eu oro pelas pessoas que vão vir. Todos os dias eu falo, Senhor, me ensina a amar os seus sonhos. Todos os dias eu falo com o Senhor, me ensina a amar os seus sonhos. E eu vou aprendendo a amar, mas parte de uma decisão. Que é o quê? Essa decisão é a da visão. Por isso é que fala, versículo 5, quem é sábio é forte, porque a sabedoria vem em primeiro lugar, a clareza da visão. Só que é uma decisão sua comprar os sonhos de Deus. Porque enquanto você não comprar os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, quando vem realmente dele, e é assustador porque você começa a ver longe, você vê que não termina em você, você vê que vai alcançar outras vidas. É assustador porque você vê que você depende dele, não depende de você. Só que você começa a olhar muito para você e acha que eu não consigo, não sou capaz. Não é mesmo capaz, não é para ser capaz. É para depender dele, é para depender dele, não de você. Isso que é o mais louco, porque a visão que o Senhor coloca no seu coração, por isso que ela é assustadora, mas você precisa dar um primeiro passo de fé. Porque a fé anda do lado da obra. Porque a fé sem obra é vazia. Gente, é muito louco pensar que o Senhor anda junto com a gente no empreendimento. Só que o Senhor, toda a terra é muito forte. Toda a terra é um empreendimento do próprio Criador. E nós somos a sua imagem e semelhança. Tudo na vida que se constrói, tudo é um novo empreendimento. É forte demais, infelizmente, esse afastamento é normal. E a gente sofre, mesmo estando feliz. Claro que sofre, porque aí que a gente tem mais clareza que isso não vem da gente. Porque se viesse da gente, o que vem da gente é um desejo terreno. Porque a gente busca aprovação naturalmente. A gente quer, Deus nos fez assim. Naturalmente, a gente quer fazer parte das pessoas. A gente quer fazer parte de comunidades. A gente quer fazer parte de tribos. Deus nos fez para andar em bando, andar junto, né? Só que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Só que os sonhos dele são diferentes, por isso que eu falo, os sonhos de Deus são diferentes dos desejos humanos, porque eu já caí várias vezes querendo aprovação humana. Os desejos humanos é sempre, é a gente querendo a aprovação do homem, a gente sempre vai cair, sempre vai ter uma inclinação para o abismo, para a morte. O que as pessoas vão pensar? Não, você, sabe, quando vem a visão de Deus, a primeira coisa, o que vão pensar? O que vão falar de mim? Será que eu vou ser chata no momento da venda? Será que eu vou perturbar as pessoas? E não é assim, não é. Isso aqui é um desejo caído, carnal, e que geralmente vai te confundir e vai te tirar da visão. Você vai deixar de decidir pelos sonhos de Deus para agradar as pessoas. Agora, quando você decide, põe na sua cabeça, não, essa aqui é a visão do meu negócio, é isso aqui que o Senhor está mostrando, e eu vou até o fim. Então, o seu coração, ele decidiu. Então, agora tudo vai ser inclinado, direcionado para poder ter ações de fé. As obras agora vão ser em direção a essa visão. Para quê? Para construir a casa. E o Senhor vai mostrar a estação, ele vai te dar o discernimento de quando iniciar, de quando se relacionar e quando fechar. Então,
e com inteligência, que é a compreensão de que vai vir problemas. Então, a compreensão do que tem de problemas ali é a inteligência, é uma compreensão teórica. Você vai começar a ter que estudar, você vai começar a ter que desenvolver, você vai ter que começar a desenvolver. De forma teórica, você vai precisar compreender os problemas que vão vir problemas para você resolver. E só que ela vai firmar a sua casa. Só que é o conhecimento do seu negócio que os cômodos vão se encher, que as várias áreas do seu empreendimento vão começar a trazer alegria, porque agora você está começando a compreender os problemas, você está vivendo isso, mas só que com isso vai vir o quê? Novas habilidades. E o vinho e o odre vai se transformar, o odre vai se transformar. Bom dia, Paty, seja bem-vinda, meu amor. Por que o odre vai transformar? Porque Deus não derrama vinho novo em odre velho. Então você vai ter que ser feito o quê? Uma pessoa nova. Quando vier esses problemas, esses obstáculos no seu negócio, você vai ter que se transformar uma pessoa nova. A inteligência é compreender os problemas para resolvê-los. Só que é só com conhecimento que a experiência que vai te trazer o quê? Uma inteligência emocional para permanecer. Bom dia, minha linda. Que vai trazer uma inteligência emocional para permanecer, apesar dos problemas que vão vir no seu empreendimento. Nós estamos falando do versículo do Provérbios 24, versículo 3, 4 e 5. A gente está falando da visão, da sabedoria. A sabedoria nos dá visão. Só que quando a sabedoria, então, versículo 5, quem é sábio é forte. Por que é forte? Porque a visão está clara. Então, a partir do momento que o Senhor te deu um sonho, você precisa decidir se você vai comprar esse sonho. Enquanto você não decide, a sua mente vai ser fraca. Você vai ser uma pessoa fraca. Mas o Senhor disse em Josué 1:9 para Josué, mas que serve para os nossos dias de hoje. Serve para mim e você. Seja forte e corajosa. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Seja forte e corajosa aqui e agora. Ele te deu uma visão do negócio. Não pestaneja. Não bombeie. Não duvide. Tem uma passagem que fala que Deus, ele não responde a quem duvida. Alguma coisa assim, gente, eu não lembro de que tá. Mas Deus, ele não gosta da dúvida. Ele não gosta. O que a gente pode, questionar, Senhor, é o que eu falei, provar o nosso coração. Senhor, o Senhor me deu um negócio, obrigada. O Senhor me deu uma visão de um negócio, obrigada. Agora começa a questionar o seu coração. Por que eu quero isso? Porque quando vi os problemas, quando as pessoas virarem a cara, como eu falei que viraram para mim, você vai permanecer de pé? Porque se você não permanecer de pé, vai mostrar o quê? Que você estava buscando a aprovação dessas pessoas. Agora, quando você permanece de pé, que você já entendeu que a aprovação que você precisa vem de Deus. E se você iniciou a visão que ele te deu, você vai permanecer. Porque quando Deus ele dá uma visão, ele dá também uma unção. Uma unção é derramada. O que é unção? Unção é capacitação para você realizar, para você alcançar esse alvo. Só que dentro dessa unção você nunca vai ser independente de Deus. Nunca. Essa unção depende de andar junto com ele, tá? Sempre vai depender, tá? Então, assim, quem é sábio é forte, porque tem clareza da visão. É firme, a sua mente é forte, é firme. Você não duvida. Eu acho lindo Estevão. Gente, Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, né? No Novo Testamento. Estevão, quando você vê ele discutindo, dialogando com os fariseus, você vê uma convicção, ele não tem dúvida de nada do que ele fala. A gente precisa ser assim nos nossos empreendimentos, a gente precisa ser assim em todas as áreas da nossa vida, que a gente convidar o Senhor em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente nos negócios. Principalmente nos negócios. Bom dia, Marlon, seja bem-vindo. Então nós precisamos ter muita clareza e muita firmeza. Estevão, quando ele começa a discutir, ele discute em cima daquilo que ele acredita, com convicção. Por isso que eles ficam furiosos, por isso que ele é apedrejado. Só que quem é que morre vendo a glória de Deus como Estevão? Quem é que morre? Porque o nosso empreendimento precisa ser para alcançar vidas, o propósito do Senhor na nossa vida. Então, além de construir coisas boas aqui na terra, por causa do propósito, a gente está construindo principalmente o galardão no céu. A gente está juntando pedrinhas para nossa coroa. Então, quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Não basta ter a visão, precisa experimentar dessa visão. Nossa, é muito lindo isso. Isso é andar fé e obra junto.
Não basta você saber o tempo certo de prospectar um novo cliente. Nas vendas tem as três fases principais, que é prospectar, abordar, conhecer. Primeiro você pesquisa, então você passa a conhecer o seu cliente. Você prospecta, você convida. Depois vem o relacionamento com esse cliente. E depois vem o fechamento. Então, primeiro prospectar, se relacionar e depois ofertar. É sempre assim. Inclusive tem isso em Atos 3 que eu já trouxe aqui pra gente, que o Senhor mostrou-nos da palavra. Então, mas só que não adianta você ter a visão de quando prospectar, de quando se relacionar e de quando fechar. Você precisa ter a experiência. Porque a experiência que vai trazer o quê? Ó, vai trazer todos os tipos de bens preciosos e agradáveis. A gente precisa avançar na visão. A gente não pode esperar, porque a estação passa. Lembra, Eclesiastes? Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. A visão, o tempo da visão vai passar. E aí, o que você fez com o tempo que Deus te deu? Será tempo de colher, de semear? Você semeou? Será tempo de regar, nutrir a terra? Você nutriu? Será tempo de colher? O que você fez? Ficou de braços cruzados? Ou deixou que, ou comprou, comeu, se alimentou do pão da preguiça? Entende? Existe o tempo e você precisa aproveitar o tempo, o termômetro, porque vai passar, tá? Era somente até aqui, apesar de estar fluindo, tá maravilhoso, mas vai ser até aqui hoje. Então eu só vou trazer vou recapitular, principalmente para quem chegou depois. Então, Provérbios 24, versículo 3, 4 e 5. Com a sabedoria se constrói a casa. A sabedoria é a visão do alvo que você precisa alcançar. E você com a visão, você vai ter discernimento das estações, de quando entrar e de quando sair. Versículo, depois com a inteligência vai se firmar. O que é inteligência? Vai começar a desenvolver problemas. Porque não se constrói a casa na chuva. Existe um tempo para construir a casa. E isso vem com a sabedoria. Enxergar de longe a casa, a construção do seu empreendimento. Então, a sabedoria é a visão, mas a sabedoria também são as estações, o discernimento de quando iniciar a construção. Só que, porque nas vendas, nos negócios, não é venda o tempo todo. Há um mês que vai ser de um jeito, há um mês que vai ser de outro. Então, vai ter um tempo de prospectar, vai ter um tempo de se relacionar, vai ter um tempo de fechar, vai ter um tempo que é pós-venda. Né? Então, primeiro você vai prospectar. Então, primeiro vem a sabedoria é a construção, a visão e o discernimento de tempo. Então, vem a inteligência. A inteligência vai firmar essa casa, que quando vier problemas, vier goteiras, vier dificuldades, desafios, você precisa compreender esses desafios para então trazer o conhecimento, que é o quê? Resolvê-los. O conhecimento é a experiência de viver os problemas para desenvolver eles. E o conhecimento, a inteligência é um conhecimento teórico, mas o conhecimento é uma inteligência emocional. A inteligência é um conhecimento cognitivo, é aquele que você estuda, que você lê um livro, mas o conhecimento é uma inteligência que você desenvolve da experiência, e aqui entra então uma inteligência emocional. Mas tudo isso vai ser firmado e o conhecimento ele vai trazer todo tipo de bens preciosos. Mas tudo isso só vai ser sustentável se a sabedoria vier em primeiro lugar, que é a construção. E a sabedoria é o que vai te trazer, vai te tornar forte. Quem é sábio é forte. Versículo 5. Por que é forte? Porque tem a visão firme, clara. Tiago 1:8. Quem não sabe o que quer, vai uma hora para a direita, outra hora para a esquerda, é inconstante em seus caminhos. Mas quem sabe o que quer, decide comprar o sonho de Deus. Então essa mente vai ser forte, como a mente de Estevão. Pode vir quem for, não vai pestanejar, não vai bambear, porque sabe onde precisa chegar, sabe qual é o verdadeiro alvo, tá? Que aqui eu tô convidando vocês a quê? A comprar os sonhos de Deus. Nós compramos sonhos de Deus. Ele vende, ele é um vendedor de sonhos. E somos nós que compramos esses sonhos. E isso vem de uma decisão sua. Comprar ou não os sonhos de Deus é uma decisão sua. Somente sua. Porque os sonhos de Deus não são bonitos, são assustadores. É sério, são assustadores. A gente fala de sonho como se fosse, não é um conto de fadas. Os sonhos de Deus é contrário a esse mundo. Os sonhos de Deus vai na contramão desse mundo. Só que ele sempre vai ajudar, porque ele vai ajudar. Ele não vai incentivar o satanismo nas pessoas. O que seria, eu chamo de satanismo? O ego. Não vai incentivar o seu ego a crescer. Por mais que eu poste fotos lindas, maravilhosas, por mais que você poste fotos lindas, maravilhosas, os sonhos de Deus
não vai incentivar o seu ego. Não, o soberbo é o próprio Senhor que abate. Se ele vê que você está soberbo demais, ele mesmo vai te abater. Então, e aquele que tem conhecimento, então, consolida a sua força. O conhecimento é a experiência, além da visão, que é a fé. Então, eu entro em obras, e aí se complementa e se torna uma coisa só. A fé que o Senhor te deu, que é um dom gratuito, não vem de você, vem de Deus. A fé e as obras. Agora, as obras é uma escolha sua. Tudo é uma escolha sua. Tudo é um convite. Só que eu gosto de falar o quê? Que filho não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Filho não devia ter livre-arbítrio. E a partir do momento que eu entreguei a minha vida para ele, por que eu vou ter livre-arbítrio? Não existe isso mais. Acabou. Agora eu me assento nesse lugar de filha, nas regiões celestiais. E lembra que nós falamos? Nós estamos assentadas como corredeiras em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Porque lá é um lugar onde tem também anjos e demônios. Que precisa o quê? Do seu posicionamento ainda mais firme. Porque Lucas 10:19, o Senhor já te deu autoridade para pisar sobre a cabeça de serpentes e escorpiões. Inclusive, para repreender tempestades que não vêm do Senhor, né? Tempestades que vão vir para o seu negócio, para te querer desanimar, querer fazer você desistir. Só que a sabedoria, ela te torna forte. E a sabedoria tem a ver com a visão e a estação. Então, que a visão que o Senhor te deu seja clarificada cada vez mais essa manhã para esse novo ano que está surgindo. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Me fala aqui qual insight fez sentido? Faz aqui manda um foguinho aqui se fez sentido pra gente, tá bom? E se ficou alguma dúvida, traz, que o que eu puder sanar, eu vou ajudar. A pílula de hoje se resume em visão. A visão que vem do Senhor. A visão que vem do Senhor é assustadora. Só que ela é muito mais simples que o desejo carnal. Porque o desejo carnal, você vai o tempo todo se frustrar. Mas a visão que vem do Senhor, a visão que vem do Senhor, top, Paty. A visão que vem do Senhor vai te levar a lugares que você nunca sonhou por si mesma. Mas é tão gostoso porque vai te trazer uma satisfação, um contentamento. E esse contentamento não vem de pessoas, mas vem do Senhor. Porque alegrá-lo é que me dá força. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque viver a visão dele é buscar alegrar o coração dele. E isso vem também da dependência dele. E você não consegue em si mesmo, nem eu. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Obrigada por essa pílula maravilhosa nessa manhã, Pai. Senhor, nos ensine, Pai, a discernir, Pai, as estações, Pai. Obrigada, Senhor, pela sua sabedoria, Pai, que está, Pai, à nossa disposição, Pai. Que possamos acessá-la a cada manhã, Pai, em todo momento. Nos dê também, Pai, a sua inteligência, Pai, a inteligência que vem do Senhor. Porque tudo que vem do Senhor permanece para todo sempre, como a sua própria palavra, Pai. Porque o Senhor é fiel, Pai. Nos dá também, Pai, além da inteligência, Pai, nos dá principalmente, Pai, o conhecimento ou da inteligência. Porque nós não estamos aqui para viver de teoria, Pai. Estamos aqui, Pai, para viver de experiência ao conhecer o Senhor, Pai. Muito obrigada também, Pai, pela dependência, Pai. Pai, que clareza de visão, Pai, eu profetizo agora, em nome de Jesus, que a clareza de visão, Pai, seja manifestada, Pai, em cada uma de suas filhas, para 2023, Pai, ser um ano, Pai, onde elas encontrem, Pai, entendam que elas são fortes no Senhor, quando elas decidem comprar os teus sonhos, Pai. Então a convicção vai vir e nada vai poder, Pai, bombear elas, em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia pra gente, com muita convicção, com muita força, porque a sabedoria nos torna forte. Bom dia, Valesca, meu amor. Essa live vai ficar até meio-dia. Não, meio-dia não, gente, perdão. Essa live eu vou deixar ela salva até 10 horas apenas, tá bom? Apenas até 10 horas. Ela, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela companhia. Parabéns por querer evoluir a cada manhã. Gente, obrigada pela companhia. É maravilhoso ter vocês comigo, tá? Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo. Ótimo. Muito obrigada pela companhia. Valesca, saudade de você. Depois do ano, a gente marca, né? Virada de ano. Gente, muito obrigada pela companhia. E a visão precisa ser comprada. É uma escolha sua comprar. Porque existe tempo para iniciar, para prospectar. Existe um tempo para se relacionar. Mas existe um tempo para ofertar. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu.
bom dia pra gente. Ah, e ótimas festas, por favor, ótimas festas de Natal. Lembrando sempre o que é o Natal. O Natal é o nascimento do menino Jesus, independente da data, que a gente nunca se esqueça que ele veio, que ele foi e que ele voltará. E isso sempre precisa alegrar o nosso coração. Um beijo. Até amanhã, tá? Até o dia 31, todos os dias aqui às 6h20.